Paz e graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos aqui na Convoz com a Américo Savita, momento de palavra de fé. Se você é novo, se inscreva no meu canal, ativando o sininho da notificação para que sempre que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para você que eu publico um vídeo novo. Sem mais demora, se inscreva e comente o que você vai achar sobre o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre se a oração de um crente é impedida ou não, já que temos sempre ouvindo essas expressões de que a oração de um crente é impedida. E se impedida é como, até que ponto, o que acontece isso aqui, por que as pessoas vão alegar isso aqui. Bem, eu já ouvi muitas expressões sobre que o céu, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e que os anjos, os demônios ficam na primeira camada, no primeiro céu, ficam nos ares impedindo a oração dos crentes, ficando que quando os crentes estão a orar, batem assim, a oração do crente veio, desce e nunca sobe para Deus. E que então os anjos das trevas, não é, nesse caso os demônios, instituem ou colocam então uma camada aí de bronze, de ferro, que a tua oração vai e não sobe, não chega até a Deus. Será isso verdade? Não. E também vão dizer que alguns vão se basear naquilo que aconteceu com o profeta Daniel. Certo dia o profeta Daniel estava em sua casa, estava orando no seu íntimo, cultivando aquele ambiente de diálogo com o pai, pediu uma palavra para o pai e o pai se sentiu-se convidado a respondê-lo. Então enviou o anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, até chegar a Daniel. Mas enquanto o anjo Gabriel percorria o seu caminho até chegar a Daniel, foi interpelado pelos demônios, e estes demônios travaram ele, acorrentaram ele, para que ele não chegasse até Daniel. Nesse caso, impediria a resposta de chegar mais rápido até Daniel. Então, Deus, olhando esse cenário, sentiu-se convidado a enviar um outro anjo para libertar o anjo Gabriel, para o anjo Gabriel seguir com a sua missão, que é de levar a mensagem e dar resposta, que é a resposta da oração dele, Daniel. Deus envia o arcanjo foi lá, pelejou com aqueles demônios, venceu e soltou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel seguiu a sua missão com êxito, depois voltou. E esse cenário aconteceu na Bíblia e algumas pessoas falam, então, sendo assim, se isso aconteceu com o profeta Daniel, então por que não acontece conosco? Poderia acontecer, não sei, poderia acontecer, mas a Bíblia vai falar o contrário sobre o impedimento da oração de um crente. Vai falar assim no livro de Isaías, capítulo número 59, versos 1, 2 e 3. Diz a palavra do Senhor: eis que as mãos do Senhor não estão escondidas para que não possam salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, as vossas línguas pronunciam perversidade. Palavra do Senhor. Sendo assim, a palavra do Senhor vai dizer com esse texto bem claro, e bem claro para mim e para você, que simplesmente são os nossos pecados que fazem com que as nossas respostas não cheguem. Ou seja, que Deus não nos ouça. Não que Deus não esteja meramente nos ouvindo, porque Deus nos ouve. Deus é todo supremo, todo poderoso, onisciente, onipotente, omnipresente. Deus escuta até o barulho de uma rocha aqui, o barulho do vento, o barulho da água, quanto mais nosso barulho. Deus ouve. Então o que acontece? Deus ouve, mas não se sente, não é tipo convidado a nos responder, não se sente obrigado a nos responder, mas nos ouve que nós estamos a falar. Mas é como Deus falasse como lá, primeiro conserta-te, depois me dirija para mim. Primeiro se arrependa, primeiro se dirija, primeiro não venha pedir. Primeira coisa que tens que pedir para mim é pedir misericórdia para estabelecer a ligação. Ou seja, primeiro ainda liga a frequência, para depois nós temos a comunicação. Eu quero falar com, por exemplo, se eu quero falar com aquele que está no outro país. Não, primeiro liga teu Wi-Fi, entra no WhatsApp, depois fala com ele. Pega o número dele e fala com ele. Então, tipo assim, então, antes de falar com Deus, então primeiro tens que sim consertar você para depois falar com o Pai. É que um crente não é impedido pelo demônio, assim conforme se viu no caso de Daniel. Mas um crente é impedido a sua oração pelo facto de haver pecado, iniquidade. Ou seja, do crente fica um momento que ele começa a andar segundo os rudimentos do mundo. Então, quando vai pedir uma coisa para Deus, Deus não vai atender em função dos nossos pecados, a menos que nos consertemos com Ele, pedindo misericórdia, perdão, suplicando constante, para que Deus nos libere perdão e lapide nosso coração, então que sejamos moldados e lapidados por Cristo. Assim sendo, então, as nossas orações tornar-se-ão
audíveis aos ouvidos de Deus. Então, mas um outro ponto importante é que pode dar-se o caso, não é que as nossas orações serão impedidas, mas as respostas das nossas orações, porque como estamos a falar, eu orei para Deus. Orar é falar com Deus. Quando você fala com Deus, nenhum demônio trava as suas palavras, não. Mas quando é para Deus responder e Deus usar alguns homens para trazer a tua resposta, Deus usa meios, usa então um meio, vou falar homem, para trazer a tua resposta. Esse homem, por sinal, pode ser impedido pelos demônios. Certa vez o apóstolo Paulo falou assim que eu tenho muita saudade de vós e quero tanto ir ter convosco, mas até o momento Satanás me tem impedido para que com efeito não chegue até vós. Você consegue perceber que as tuas orações, as minhas orações não são impedidas, mas a resposta, quando Deus vai usar um elemento, ser humano, para a transmissão da resposta, sim. Há momentos que nós queremos uma resposta que já está na Bíblia, mas nós não somos tão atenciosos para compreender. Então Deus usa um meio, mas que se adequa à nossa percepção. Deus olha aprendemos que o ser humano trabalha por nível de língua. Linguagem científica, cuidada, padrão, popular. As linguagens que realmente faz parte do seu cotidiano, do seu meio, que lhe possibilita se comunicar fluentemente, de maneira que não haja interferência naquilo que é a emissão da mensagem, a recepção da mensagem. Então Deus, em função dos nossos pedidos, Deus utiliza um ser humano para trazer as nossas respostas. Mas às vezes esse ser humano é impedido por Satanás de inúmeras formas, mas que a resposta chega, mas ele é impedido. Como, por exemplo, pode dar-se o caso de que quando o irmão que foi designado a trazer a mensagem hoje, calha que ao vir trazer a mensagem, se interpela com o inimigo, chega para ele, acontece um acidente com a sua própria vida que o inimigo eventualmente causou, então demorou, mas depois chega no outro dia. Então, como estamos a falar sobre a oração, se a oração é impedida ou não, a oração não é impedida, mas as nossas respostas podem ser impedidas. Observa que a oração de Daniel não foi impedida, subiu até Deus, mas a resposta foi impedida. Por isso que as nossas respostas podem ser impedidas pelos demônios. Sim, podem, quando Deus usa um meio, como por exemplo o ser humano. Mas se Deus usar a palavra de Deus, o demônio não tem como travar isso. É só você ler, você encontra. Então, se Deus usar por intermédio de sonho, vem diretamente para você. Mas que a oração do justo não é impedida pelos demônios, nem cheio de bronze, nem nada disso. Não é. Mas os teus pecados fazem com que a tua oração não sobe até Deus como deveria subir, cheiro suave. Então, isso impede a nossa oração. Deus, em vez de ficar assim, fala, filho, se fosse Deus estivesse a ignorar aquilo que você e eu estaríamos a falar, por conta nós estamos a viver sobre o domínio da iniquidade. Então, sendo assim, o vídeo de hoje era para falarmos a respeito disso. Espero que foi bem claro quanto a essa explicação, de que as nossas orações não são impedidas de forma e modo algum pelos demônios, senão pelos pecados, pelos nossos pecados, nossas iniquidades. Mas as nossas respostas, ou as respostas das nossas ações, podem ser impedidas, como não? Podem ser impedidas, quer dizer, pode acontecer algo que impeça a resposta de chegar até nós naqueles dados dias, porque o inimigo nos impediu as pessoas que deveriam vir trazer a nós, de diversas formas, doenças, circunstâncias de acidentes, pode suceder isso aqui, mas que não impede a nossa oração, não impede, mas pode impedir, lembrando os nossos, as nossas respostas. Se você gostou do vídeo, comenta o que você achou, o que você aprendeu. Espero que fui bem claro e que ajudei a elucidar o seu pensamento, conhecimento, a construção daquilo que é interesse pela palavra de Deus. Então, sendo assim, nos vemos no próximo vídeo. Abordaremos sobre mais coisas a respeito disso. Estaremos falando sobre muito aquilo que é a demonologia, já que muitas pessoas pensam e têm uma concepção que eu acho que é muito errônea.
com prova das Sagradas Escrituras. Então nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço. Fique com Deus.